Então é momento de reflexão. E eu queria trazer essa contextualização antes de entrarmos na mensagem, porque a gente precisa estar de olho em que acontece no Estado de Israel. Estado não, lá é o país, né, de Israel. Lá é o relógio do mundo. Então, as coisas que acontecem lá, a gente tem muito para poder aprender. E eu estava refletindo esses dias em casa, como que eles se organizam em relação a essa passagem de ano. Não é hoje que eles estão comemorando a virada do ano, porque eles não têm essa mesma divisão que nós temos aqui. No mês de setembro, quando nós estivemos lá, eles estavam nesse processo de comemoração de virada de ano. Lá não é 31 de dezembro, eles não seguem o mesmo calendário que a gente. É a primeira lua nova do mês de setembro, eles fazem a virada de ano. Então, em 29 de setembro deste mês, eles já começaram o ano 5.780. É engraçado, né? Porque a gente tem 2020, 2018, lá eles não têm o antes e o depois de Cristo, porque eles ainda não acreditam, alguns, né, que Cristo é o Messias. Então, eles não têm essa divisão como nós temos na história de antes e depois. Então, lá é o ano 5.780, simplesmente, porque eles aguardam ainda a promessa do Messias. Mas o que me chama a atenção? Quando eles têm essa virada de ano lá, esse período de comemoração como nós temos aqui, a gente pode perceber muita diferença entre eles e nós podemos aprender com eles também. Lá eles não passam de um dia para o outro, são 10 dias de comemoração. 10 dias, que eles chamam, até anotei o nome aqui para falar com vocês, Rosh Hashanah, que é o que eles chamam esses 10 dias de comemoração da entrada do ano novo. Por que isso me chamou a atenção? Esses 10 dias são 10 dias de análise, de reflexão, de arrependimento, de mudança para uma nova vida no próximo ano. Eles não têm como nós aqui esse dia de festa, de alegria. Eles começam dentro da sua casa a buscar esse arrependimento, a presença do Senhor, buscar a presença do Criador, e eles fazem planejamentos para o próximo ano. E é interessante que quando finda esses 10 anos do Rosh Hashanah, eles têm um dia que eles chamam de Yom Kippur, que é o dia mais importante, mais sagrado para um judeu. Este dia é o dia do perdão. É o dia que eles tiram para entrar na dimensão espiritual dos céus. Eles não fazem nada neste dia, nada. Eles não comem, são 24 horas de jejum, não bebem. Não existe canal de televisão neste dia que é transmitido, não tem sinal de internet, não tem nada. Eles se desligam literalmente deste mundo físico para entrar numa dimensão espiritual com o Criador. E eu fiquei pensando a respeito disso, eu falei, meu Deus, o quanto nós podemos aprender? Porque quando a gente fala em virada de ano para nós, o que vem na nossa cabeça? Vamos ser sinceros, nós brasileiros. Primeira coisa que a gente pensa, a roupa que eu vou vestir na festa, não é? Aí a roupa já vem, o sapato, não sei o quê, no caso nós, mulheres. E aí depois disso, que é uma preocupação estritamente material e física, a nossa preocupação é com a festa. Que ceia que vai ter, o que vai ter de cardápio, o que nós vamos comer. E aí eu fiquei me perguntando quando nós vamos ter essa mesma disciplina que eles têm em ter este momento de se autoanalisar e de identificar que eles precisam ser melhores, que eles precisam buscar o Criador para que eles sejam pessoas melhores. E infelizmente nós não temos esse costume. Mas eu glorifico ao meu Deus, porque hoje, nesta noite de festa, eu e você estamos aqui por quê? Porque pelo menos um pouquinho do Senhor nós queremos aprender mais. Nós estamos aqui porque nós sabemos que nós precisamos do Senhor. Nós não temos 11 dias de festa e de análise, mas o Senhor proporcionou para a minha vida e para a sua alguns minutos ou algumas horas para a gente refletir sobre algo importante que Ele quer nos falar e nos ensinar para o próximo ano. No livro de Provérbios, não precisa abrir não, que eu abri aqui, já marquei certinho aqui. Provérbios 9:9 diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Então, se você está aqui hoje, querendo ouvir do Senhor, querendo no findar do ano de 2019, estar na presença dele de joelhos para clamá-lo para o próximo ano, significa que você é sábio.
E a Bíblia diz que aquele que é sábio, Deus vai dar mais sabedoria. Significa que você é justo. E se você é justo, Deus está vendo você aqui e Ele há de te abençoar. Amém? Então nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 6 a 9. Gálatas, capítulo 6, versículos de 6 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que instrui. Não vos enganeis. Você pode falar com seu irmão aí? Não vos enganeis. Deus não quer que você saia daqui hoje enganado. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfalecemos. Esta é a palavra do Senhor para esta noite. E eu, antes de começar a ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu queria contar um breve testemunho aqui para a igreja. No dia 7 de dezembro deste ano, eu fui participar de um congresso de mulheres. Eu, Patrícia, Marlene e Rejane. Nós estávamos ali na sede participando de um congresso de mulheres que se chama Mulheres Segundo o Coração de Deus. E eu louvando a Deus naquele lugar e clamando a Ele. E eu senti Deus falando comigo assim: você vai ministrar no culto da virada. E eu quero que você fale sobre a lei da semeadura. E eu falei: Deus, sempre a gente faz isso, né? Deus, mas será? Eu falei: Deus, deixa eu falar uma coisa com o Senhor. Quem faz a programação da igreja em relação à programação de pregação, não sou eu, é o meu esposo. E embora ele seja o meu marido, eu não vou me oferecer. E eu não vou fazer como Gideão, porque eu sei que é o Senhor quem está falando comigo. Mas eu quero uma experiência nova com o Senhor. E eu quero que o Senhor ministre no coração dele. E que o Senhor faça com que ele me convide para ministrar para a igreja. Passou. Louvei a Deus, ouvi a ministração da palavra. E um dia desses, uns 10 dias atrás, eu estava aqui em um culto. E eu senti de novo Deus me falando. E Deus me perguntou assim: você já preparou a mensagem? Eu falei: Deus, o senhor lembra do negocinho que a gente combinou? O que eu falei com o senhor? E ele falou comigo assim: é pela fé. Você não vai preparar depois que já tiver tudo pronto. É pela fé. Eu falei: eu entendi o recado, né? Amém. Eu vou preparar. E aí, passado mais alguns dias conversando com meu esposo lá em casa, porque a gente tem sempre essas conversas semanais sobre a programação da próxima semana, porque senão a gente se enrola, né? E eu falei: amor, a gente precisa se organizar, porque nós temos uma sequência de mensagens. Nós temos mensagens domingo, quarta, domingo, terça, quarta, domingo. Então são muitas ministrações, e se nós não nos organizarmos, nós vamos nos perder. E ele vira para mim e fala assim: por que você acha que Deus me deu uma esposa auxiliadora? Você vai pregar no culto da virada. Eu falei com ele assim: eu já sabia disso. Ele ficou com uma cara. Eu falei: eu já sabia disso. E Deus inclusive me deu qual era o tema e o que ele queria falar com a sua igreja. E ele falou comigo assim: você quer? Eu falei: amor, não é caso de querer, é caso de obedecer. É diferente, mas está no controle. Deus está no controle de tudo. E eu fui agradecer ao Senhor, porque muitas vezes nós não cremos que Deus fala conosco. E muitos de nós ficam indo atrás de profetas, atrás de igreja. Preciso que Deus fale comigo, ora para Deus falar comigo. Deixa eu te falar uma coisa: quando Deus quer falar com você, se você estiver sensível à voz dele,
Ele vai até você e Ele te fala. Você não precisa correr atrás dele. É Ele quem te encontra. É Ele quem te acha. E é Ele quem fala com você. E eu falei, Deus, eu te agradeço. Porque o Senhor me deu uma experiência nova. E eu preciso de ter essas experiências com o Senhor para que a minha fé seja aumentada. E aí Deus falou comigo mais uma vez. Esta mensagem, ela é profética para a igreja. E é profética para a sua vida. Então que você receba hoje aquilo que Deus enviou direto do trono dele para a sua vida. Que você esteja com seu coração aberto, porque o Senhor quer te ensinar algo novo para o ano de 2020. Algo novo que você já sabe, mas que de repente você não está colocando em prática. Então esquece o que você sabe e aprenda com o nosso Deus. Então essa é a palavra que nós lemos. Eu queria contar esse testemunho, porque a Bíblia diz que a gente precisa testemunhar aquilo que Deus faz. E de repente para você é uma coisinha simples, mas para mim foi uma experiência enorme. Deus falou comigo. O Deus grandão lá do céu, gigantão, e falou comigo. E mais, Ele queria me usar. Gente, isso é um privilégio para poder falar com a sua igreja. Então eu estou aqui em obediência ao Senhor. Meu esposo sabe que se não fosse por obediência ao Senhor, não estaria. Mas amém. Se é profético para a minha vida também, eu recebo nessa noite. Que você possa receber também no seu lugar, em nome de Jesus. Então, olha só. O que o Senhor queria falar para a igreja hoje era a respeito da lei da semeadura. O que é essa lei da semeadura? Tem gente que conhece com outro nome, né? Plantar e colher. Nós vivemos em um universo que é regido por leis. Sejam elas físicas, químicas, biológicas. Mas nós também cremos em um reino espiritual, um reino de Deus, que Ele age nessa terra e que Ele também é regido por leis e princípios do céu. E olha que engraçado, a lei da semeadura, ela se aplica tanto ao nosso mundo físico quanto ao nosso mundo espiritual. Ela se aplica tanto aqui na terra, no fato de plantar e de colher os nossos alimentos, né, as plantas, como na nossa vida em qualquer situação que você quiser. Seja na área financeira, seja na área amorosa, seja na área familiar. Deus hoje quer dizer para mim e para você que nós precisamos plantar para querer colher. Não importa se você não crê nessa lei que rege esse mundo. Ela vai agir sobre você da mesma maneira. Não importa se você é alto, é baixo, é rico, é pobre. Não importa qual é a sua situação financeira. Não importa qual é a sua situação espiritual. A lei da semeadura, ela é uma lei que ela vai agir sobre a sua vida. Você querendo ou você não querendo. O que a palavra diz em Gálatas? Aquilo que o homem plantar é aquilo que ele também vai colher. Aquilo que ele plantar é exatamente aquilo que ele vai colher. E deixa eu te falar uma coisa. A plantação, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você plantou, você vai colher. Então eu queria falar a respeito de alguns princípios básicos sobre essa lei. E quando eu falar aqui, que você pense tanto no nosso mundo físico quanto no seu mundo. O seu mundo espiritual, o seu mundo familiar, o seu mundo profissional, porque essa lei se aplica a qualquer situação da sua vida. Então, o primeiro princípio básico, 2 Coríntios 9:10, os meninos vão me auxiliar aí. O primeiro princípio básico que eu queria falar para vocês, parece óbvio, e é óbvio mesmo. Somente colhe quem planta. Então diz assim, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também nos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. O que esse versículo está dizendo para nós? Quem nos dá a semente é o próprio Deus. Então você concorda comigo que nós não podemos usar a desculpa de que nós não plantamos porque não temos a semente? Se é o próprio Deus que te dá a semente, você está com ela nas mãos e você tem a oportunidade de plantar ou de não plantar. Sabendo que somente aquele que planta é aquele que vai colher. Por que muitas pessoas não plantam? Vamos pensar aqui. Primeiro,
Porque não tem visão. A pessoa, quando planta uma semente, ela tem uma visão da colheita que ela quer ter. Então, se eu planto algo, eu já vou esperar a colheita. É uma visão, é uma questão de fé. Quando eu planto a semente, eu não vejo o fruto de uma forma imediata, mas eu sei que vai dar. E por que muitas pessoas não plantam então, já que a semente quem dá é o Senhor? Muitas vezes por causa das dificuldades. Dificuldades estas que nos impedem muitas vezes realmente de plantar. Mas eu queria deixar uma palavra aqui para vocês, o Salmo 126, o versículo 5 e 6. Traz para a gente uma lição a respeito disso. Pessoas que dizem que não plantam porque tem dificuldade. Vamos lá, o Salmo 126, 5 e 6, olha lá. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos, a sua colheita. Olha o que está acontecendo aqui nessa situação. Plantando e chorando. Você acha que estava sendo fácil para plantar? Você acha que estava numa situação fácil, tranquila para se plantar? Não, plantando e chorando. O que nós podemos entender a partir disso? Independente de qual seja a sua dificuldade, plante. Mesmo que você chore, que você possa regar com as lágrimas o solo, mas que você não pare de plantar. Está chorando? Plante. Está plantando? Se for necessário, chore. Mas se você fizer isso com alegria, olha lá, nós vamos voltar, trazendo depois a colheita. Com alegria, você pode ir chorando, você pode fazer essa situação às vezes que você não quer chorando, mas com alegria você vai receber a colheita que vem dos céus. Então não desanime diante das dificuldades, não desanime diante das adversidades, continue caminhando mesmo que seja difícil, porque sem colheita, sem plantação, nós não vamos ter a colheita. Eclesiastes 11:4, uma outra dificuldade que as pessoas têm porque que elas não plantam. E aí você pode ir meditando aí na sua vida, em situações, em áreas que de repente você não está colhendo nada. Você fala, meu Deus, essa área minha está travada. De repente é porque você não plantou. E aí Deus hoje vem trazer para você esta história super conhecida, mas Ele vem te dar uma oportunidade de um novo plantio para que você tenha uma nova história. Olha o que diz em Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Olha a outra situação, porque que as pessoas às vezes não plantam. Onde que a gente planta a semente? Na terra. E para onde que a pessoa está olhando? Para os ventos. Filhão, está olhando para o lugar errado, você tem que olhar para baixo. É a terra, o lugar ali que você tem que colocar a mão na massa. Só que aí a gente começa a olhar assim, tá chovendo, acho que eu vou não. Não, mas esse vento aqui vai dar não. Então aquele que olha para os ventos nunca vai semear. Então você precisa focar. Onde que você tem que olhar? Para o seu local de trabalho, que vai ser a terra. E aqui eu queria chamar a atenção de pessoas que fazem isso daqui, olha. As pessoas que têm as sementes nas mãos que Deus deu, mas que não plantam, desperdiçam a semente. Porque a semente que não é plantada, ela não germina. E tem gente que tem muitos projetos, muitas ideias, muitos sonhos, mas não coloca nada em prática. Você já viu alguém assim? Por quê? Porque está olhando para a nuvem, está olhando para o vento e não está plantando. Bons projetos, boas ideias, não adianta nada se não tiver ação. Se você tiver só boas ideias e bons projetos, mas não tiver ação, isso significa que a semente não vai germinar na sua vida. E aí é essa preocupação que Paulo traz para a gente, onde nós lemos ali em Gálatas. E ele fala assim, olha, não vos enganeis. Não fica vivendo uma vida achando que você vai conseguir algo que você não vai. Por que você não vai? Porque você não está observando e não está aplicando a lei da semeadura na sua vida. Paulo diz assim, olha, lá no livro de Filipenses, uma coisa eu faço.
Paulo não vivia no mundo de ideias, não vivia no mundo de planejamentos, ele vivia no mundo de ação prática. Uma coisa eu faço, ele falou, uma coisa eu penso, eu acho que eu vou fazer. Então nós precisamos observar os nossos sonhos e as nossas ideias, se elas estão sendo colocadas em prática na nossa vida, ou se estão sendo sementes que estamos guardando para uma outra oportunidade de plantio. Deixa eu te contar uma coisa, se você não plantar, você não vai colher. Às vezes eu escuto alguns jovens, eu trabalho no meio de jovens, falar assim, eu quero ser médico. E aí eu pergunto, o que você está fazendo para se tornar um médico? Que ninguém vira médico de uma hora para outra, é um processo. E aí o menino mata a aula, o menino é super displicente em relação ao estudo, não tem horário para nada, não tem interesse para nada e quer ser médico. Deixa eu te falar uma coisa, não vai ser. Ah, mas Deus vai me ajudar. Não vai não. Você sabe por quê? Porque Deus não quebra princípios. E este princípio é estabelecido por Deus. Lá no livro de Gênesis 8:22, Deus fala que enquanto existir terra, haverá a lei da semeadura. As pessoas vão plantar e as pessoas vão colher. Então, se você quer algo na sua vida, não fique somente no mundo das ideias, coloque em prática. O que eu preciso fazer para poder chegar em tal lugar que eu quero? Comece a trabalhar isso na sua vida. Você não vai conseguir pular etapas. Vai chegar lá no final, não tem jeito. Você precisa passar pelo processo de semear para depois você colher. Se você não conseguir semear, você também não vai colher. Então eu não sei qual é o projeto, qual é o sonho, qual é o ideal que você tem. Mas hoje é uma oportunidade que Deus está te dando de você não se enganar, como a palavra diz. Não viver no mundo de fantasias, de ilusões, mas te trazer para o mundo real, o mundo possível. Deus pode nos ajudar e nos ajuda sempre, mas quando nós fazemos a nossa parte. Tem gente que não estuda para a prova e chega na hora da prova, faz uma oração e fala, Deus me ajude. O que você quer que faça? Que baixe um espírito em você de sabedoria e de excelência? E que você saiba tudo que você não estudou porque você estava com preguiça e preferiu assistir televisão a estudar? Não tem jeito. Então nós precisamos ter vergonha mesmo. Fala, nossa, isso daí eu faço. Quer um emprego excelente, mas não faz um concurso público, não estuda para um concurso público, não se capacita na sua área. E aí você quer um emprego excelente. Se você não plantar, você não vai colher. Faça a sua parte, fala, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. E eu sei que o que depender do Senhor, o Senhor vai fazer. Então plante, não espere. Existem 3 tipos de pessoas. Aquelas que fazem as coisas acontecerem, aquelas que observam o que está acontecendo com os outros, e aquelas que nem sabem o que está acontecendo. Já viu esse povo? Tipo assim, Que tipo de pessoa você quer ser? A que faz? A que observa na vida do outro? Ou aquela que está no mundo de bob, que não sabe nem o que está pegando? Tem hora que a gente se faz assim, não é? Tem hora que é melhor ser assim, na verdade. Para a gente evitar transtornos, né? Estou falando de situações, por exemplo, trabalho, o bicho está pegando, você... Não, peraí, melhor eu nem saber o que está acontecendo. Mas quando a gente pensa na nossa vida, na nossa produção, na nossa vida espiritual, familiar, nós não podemos ser aquela pessoa que deixa o pau quebrar e não sabe nem o que está acontecendo. Nós precisamos ter atitude, ter ação. Então você escolhe que tipo de pessoa que você quer. O segundo princípio, Provérbios 22:8, meninos, e Provérbios 11:18. O primeiro princípio qual que era? Vamos voltar? Somente colhe quem planta. O segundo princípio, só se colhe o que planta. Parece óbvio também, não é? São coisas que a gente já sabe, mas a gente não coloca em prática. Olha o que diz lá em Provérbios 22:8. O que semear a perversidade, cegará males. Cegará no sentido de colher, né? Vai colher males. E com a vara da sua própria indignação será extinto. Então, se você semear a perversidade, você vai colher males. Por outro lado, vamos lá. Balança enganosa. 11:18. O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça, haverá galardão fiel. Então, olha o segundo princípio. Você vai plantar exatamente o que você vai colher.
Tem gente que planta abacaxi e quer colher morango. Só planta confusão na vida dos outros, mas quer ter uma vida de paz. Não dá. Aquilo que você semear, voltando em Gálatas, é exatamente aquilo que você vai colher. Então, se você não está gostando do que você está colhendo, mude o que você está plantando. Porque se você não mudar o que você está plantando, você vai continuar numa vida de colher coisas que você não gosta. Deus é quem nos dá a semente. Nós já falamos disso. E Ele nos dá a oportunidade de escolher as sementes que nós queremos plantar. Todos os dias nós temos a escolha diante de nós de qual semente nós podemos plantar. E aí você pode escolher a semente má ou a semente boa. O que nós temos de semente má que poderíamos aplicar na nossa vida? Ira, contenda, maledicência, fofoca. Você só planta isso na sua vida, mas quer ter uma vida de, oh Jesus, amém, glória a Deus, de paz. Não dá. Porfia. Vocês sabem o que é porfia? É você querer alguma coisa com a motivação errada. Eu quero ter uma casa, mas não é para o bem-estar da minha família. É porque eu quero fazer raiva na minha vizinha, que tem uma casa, e eu quero a casa melhor do que a dela. Eu quero comprar o carro tal, porque o meu cunhado comprou o carro tal e esse outro é melhor do que o dele. Conhece gente assim? Oh, meu Deus, né? Só vive em porfia. É uma disputa querendo ser melhor do que os outros e fazer as coisas para parecer para os outros. E isso é pecado, é semente má que você está plantando. O que você vai colher? Frutos amargos. Mas por outro lado, se você planta sementes boas, a bondade, a mansidão, você vai colher também com alegria, como nós lemos ali. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ser manso não é ser trouxa e nem é ser retardado. Cada coisa no seu porta-coisa. Ser trouxa é ser trouxa, ser manso é ser manso e ser retardado é ser retardado. Vamos combinar isso aqui, né? Porque tem gente que acha que nós somos cristãos e nós temos por obrigação sermos mansos, que nós somos trouxas. E acha que pode fazer o que quer com a nossa cara. Não, filho, não é isso não. Você sabe o que é ser manso? É ter o domínio, o controle da situação. Então não é ser trouxa não, é exatamente o contrário, é saber o que você está fazendo e na hora certa. E em Provérbios 15 diz assim, olha, a palavra mansa, ela acalma o furor. Você já viu quando está brigando todo mundo em casa? O que a gente quer fazer? Falar mais alto do que o outro. Se um grita, a gente grita. Se o outro grita, a gente grita também. Aí quando de repente você se coloca na posição de manso, não de trouxa, e aí você fala baixo, acabou a briga. Que graça tem alguém gritar com você se você mantém a classe com ele? Graça nenhuma. Então ser manso é uma dádiva de Deus e resolve tanto problema, principalmente nos nossos relacionamentos dentro de casa. Então peça a Deus, se você é da pá virada, para você ser manso. Sabe por quê? Porque os mansos herdarão a terra. Você acha que vai ter gente barulhenta lá no céu? Vai, mas aqueles pentecostais que dão glória a Deus. Não é aquele que vira o barraco e roda a baiana, não. Rodar a baiana está em outro terreiro, né? É outro terreiro, é um outro departamento. Então lá nós vamos ter mansos. Pessoas que têm o controle da situação. E amor, vamos plantar amor. Ô, gente, isso é tão sério que eu vou pedir para vocês fazerem um teste. Quem a família não está aqui, lógico, não vai ter graça, né? Se o seu marido, se a sua esposa não está aqui, chega em casa plantando amor na vida dele. Fala assim, amor, você é lindo. Como eu te amo. Nossa, você é lindo mesmo, meu amor. Você sabe o que ele vai te falar? O que você está querendo? É ou não é? Quando a gente chega de uma forma diferente para poder tratar outra pessoa, na hora a gente fala assim, o que você está querendo? E isso seja com o marido, com a esposa, com filhos. Fala assim, uai, você está diferente, você está querendo o quê? Porque nós não estamos acostumados a viver um relacionamento de amor. E
por que não plantar amor na vida das pessoas? Para que a gente também receba amor na nossa vida, não é? Oséias 8:7, vamos lá o que a palavra diz. Porque semearam vento e cegarão tormenta. Se você plantar vento, olha o que você vai colher: tormenta. Então, se você quer ter um relacionamento diferente na sua casa, começa a semear boas sementes. Ah, mas você está falando isso porque você não sabe como que é na minha casa. Deixa eu te falar uma coisa: independente de como for a terra, independente de como for a situação, independente de como for o clima, a semente vai brotar. Pode ser que não seja no momento que você quer, mas se você começar a ser diferente, as pessoas serão diferentes com você. Porque eu vejo muito isso no nosso dia a dia. Tem gente que trata todo mundo mal, mas quer ser tratado bem. Poxa, se ele trata todo mundo mal, ele quer receber o bem em troca? Chega aqui na igreja, trata todo mundo mais ou menos, cumprimenta ninguém, chega com cara ruim e senta. E aí depois do culto fala assim: ninguém me cumprimentou hoje. É claro. Alguém vai chegar perto de você com esse bico que você está nele? Só se a pessoa for muito mansa, né? Se ela for muito mansa, ela chega, senão ela vai te deixar no canto. Fala: não, fulano hoje não tá bom, vou deixar ele quieto ali. E aí depois ele tem coragem de abrir a boca e falar que ninguém cumprimentou ele. Comece a cumprimentar as pessoas. Você vai ver que é automático. É a mesma coisa quem no aniversário dos outros não gosta de dar presente, mas no seu aniversário quer receber de todo mundo. Comece a semear na vida dos outros. E depois você vai ver que você vai colher. Não existe colheita sem semeadura. Começa agora, se é seu aniversário, toma um presente. É seu aniversário, toma essa lembrancinha. É seu aniversário, toma aqui. Você vai ver quando chegar o seu. Nem que seja por ser sem graça, você fala assim: nossa, mas eu tenho que dar fulano, porque fulano me deu. Não funciona do mesmo jeito? Você vai colher. Então aquilo que você quer com o outro, que você faça primeiro. E esse é o desafio. Porque nós queremos só colher, nós não queremos ter o trabalho de plantar. Não é muito mais fácil você ir debaixo de um pé de manga e colher uma manga do que você preparar a terra, plantar a semente, aguardar o período de germinação da planta, esperar ela dar flor, esperar ela frutificar para depois você pegar. É muito mais fácil você colher aquilo que o outro plantou. Só que, deixa eu te falar uma coisa, você precisa fazer as plantações na sua vida. Você não pode viver de plantações dos outros, porque você é um terreno fértil e Deus pode produzir muitos frutos através da sua vida. E no nosso mundo espiritual, Marcos 4,16, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos semear também no nosso mundo espiritual algo importante. Marcos 4 diz assim: e da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem. Então, nossa obrigação é lançar a palavra de Deus como semente. Porque se nós plantamos questões espirituais na vida das pessoas, nós vamos receber bênçãos celestiais. Então, que você possa lançar a palavra do Senhor onde quer que você passe. Próximo princípio aqui. A plantação deve ser contínua e sistemática. Eu vou ganhar tempo aqui para a gente fazer o que está proposto. Em Eclesiastes 11:6, diz algo importante a respeito disso. O que é a plantação? Tem que ser sistemática e contínua. Você não pode parar de plantar. Tem gente que planta, tem uma colheita abençoada e fala assim: agora eu estou com o barrigão cheio, né? Não vou plantar mais nada. Não vai plantar mais não? Então você não vai colher mais também. Olha lá, pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela ou se ambas serão igualmente boas. Você planta, mas não sabe qual que vai dar certo. Então você não pode parar de plantar. Você faz a sua parte. Se você fizer a sua parte, as leis naturais e espirituais da lei da semeadura vão fazer a parte delas. Se você não fizer, não vai ter colheita. Lá em Mateus 3, não precisa abrir nem colocar não, meninos. Vai falar a respeito da parábola do semeador. E sabe o que é uma coisa interessante que a gente vê? Depois você lê lá na sua casa. A parábola do semeador vai trazer o agricultor que saiu a semear e as sementes que ele jogou em diversos tipos de solo.
O que é mais interessante é no finalzinho, quando fala assim, olha, e a semente que caiu em terra boa, ela produziu 30, 60 e 100 por um. Você sabe o que a gente pode aprender? A gente tem que plantar, mas a gente não pode sair plantando qualquer semente em qualquer lugar, não. A gente precisa trabalhar a terra. Porque se você trabalhar a terra, a colheita vai ser com fartura. Gente, 100 por um. Você sabe o que é isso? É plantar um carocinho de milho e colher 100 milhos. E não é 100 carocinhos, não, 100 espigas de milhos, com muitos caroços de milhos. É isso que a palavra está dizendo. Como que eu vou preparar a terra? Você vai preparar a terra do jeito que precisa ser preparada, sem olhar as adversidades, porque nós temos muitas lutas internas e externas. Se a gente pensa no processo de plantação, a gente tem o clima, que tem hora está frio demais, tem hora está quente demais. A gente pensa nas aves que vai lá e come a semente que a gente planta, se ela ficar superficial. E se a gente pensa nas nossas situações internas, preparar a terra significa trabalho. Gente, quem está querendo trabalho hoje? A gente até não quer não, mas tem que trabalhar, não é? Se a gente não trabalhar a terra, a gente corre o risco de perder a semente. Porque pode ser que a gente colha pouco ou não colha nada. Então, se você tiver o trabalho, sair da sua zona de conforto, colocar a sua mão na massa, você vai ter a melhor colheita que você podia esperar. Porque a colheita vai ser de 100 por um. Olha que maravilha. Então prepara a sua terra. Não deixe a terra de qualquer jeito. Mais a colheita é proporcional ao plantio. Em 2 Coríntios 9:6 diz assim, enquanto eles colocam lá para ganhar tempo: aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com abundância, com fartura também colherá. Ô, gente, Paulo está falando aqui no livro de Coríntios a respeito de dinheiro. Vai falar de dinheiro na igreja. Eu estou ensinando para vocês aquilo que a Bíblia diz. Se você tem o costume de ofertar pouco, plantou pouco, pouco também você vai colher. Mas se você tem o costume de plantar em terra fértil 100 por um, você também vai colher muito. Ele está falando de questão financeira, mas essa lei ali nós podemos aplicar este princípio a qualquer situação da nossa vida. O tanto que você plantar vai ser exatamente o tanto que você vai colher. É proporcional. Então, se você está colhendo pouco, plante mais. Se você acha que na sua casa a colheita que você está tendo não é suficiente, você precisa plantar mais. E como eu disse, é uma opção. Quando fala ali, olha, quem semeia pouco, não fala a respeito de quantidade. Sabendo que você vai colher quanto mais você plantar. O próximo princípio, nós já estamos finalizando. Tem esse mais um. Existe um tempo certo e um processo natural que deve ser observado. Em Eclesiastes 3:2 diz que há tempo para tudo debaixo dos céus. Então há tempo de plantar, há tempo de colher. Há tempo de encher o celeiro, mas é tempo também às vezes de esvaziar o celeiro. É tempo às vezes de chorar, mas às vezes é tempo de sorrir. Então isso é normal para nós que estamos debaixo aqui do céu. Existe tempo para tudo. Então o plantio, ele também vai ter um tempo determinado. O processo do plantio. E nós precisamos respeitar este processo. Não tem como eu colocar a semente debaixo da terra e depois cavar lá para ver se ela está germinando. Eu tenho que plantar, regar e deixar, porque a palavra diz que quem dá o crescimento é Deus. O agricultor não tem domínio sobre o crescimento da planta. Ele faz aquilo que lhe é cabível. Ele planta, ele rega, ele cuida. Mas o crescimento quem dá é o nosso Deus. Mas existe um tempo para que essa semente germine. Para vocês terem ideia, um feijão demora menos tempo para ser colhido do que um pé de café. Um pé de café demora 1 ano para produzir. O feijão me parece que são 6 meses ou 3 meses. Então depende de qual semente você plantou para saber o tempo da espera. Tem semente que demora mais para germinar. Você quer ver um exemplo? A restauração da nossa casa.
quando se perde a autoridade na nossa casa. Não é uma semente que você planta e de um dia para o outro ela vai germinar e vai dar fruto. É uma semente que você precisa aguardar o processo e estar na dependência de Deus para que ela germine. Então existem sementes na nossa vida que nós precisamos plantar, sabendo que vai demorar um tempo para poder colher. E aí eu queria fazer uma relação aqui rápida entre 3 sementes que a gente pode plantar. Um pé de alface, um pé de abacate e um pé de tâmara. Gente, eu não conhecia tâmara. Para mim, tâmara era nome de pessoa. Eu nem sabia que tâmara era fruta. É uma fruta e muito usada, né? Muito consumida lá em Israel. Não sabia que era fruta. Ignorância é para todo mundo, né? Tá bom. Aprendi que tâmara é fruta. E comi da fruta, maravilhosa, inclusive. Tem gosto de mel. Uma coisa linda. O que eu quero falar a respeito disso? Porque nós estamos vivendo em uma cultura que é uma cultura instantânea. Ninguém quer esperar nada. Fato é que a gente coloca qualquer coisa no micro-ondas e aperta lá 2 minutos e fica lá assim esperando. Parece que 2 minutos é uma eternidade, porque o negócio nunca acaba. A gente recebe uma mensagem de WhatsApp grande, a gente já passa assim, ó, tum, apagou. Por quê? Porque você não quer ler, é grande demais. E ainda tem gente que coloca assim, né, a figurinha lá, nem li nem lerei. Não vai ler porque é grande. Porque a gente não tem tempo para perder. Você quer chegar no restaurante, você quer achar a comida pronta. Esse negócio, igual antigamente, eu quero comer frango com quiabo. Aí até fazer, você desiste e vai embora sem comer. Nós estamos vivendo essa geração do fast food. É rapidão, rapidão, rapidão. E não tem tempo para perder. Só que aí quando a gente vem para essa lei da semeadura, o que acontece? A gente quer plantar e quer ter uma colheita instantânea. Uma plantação miojo, que rapidinho fica pronta e eu posso colher. Vai depender do que você está plantando. O alface, por exemplo, a alface, né, que é feminino. Se a gente pensa na alface, ela rapidinho dá. Só que se você pega aquele pé de alface e você consome, acabou a alface. Rapidinho deu, rapidinho acabou também. Se a gente pensa no pé de abacate, o pé de abacate demora 15 anos para produzir. Enquanto o pé de alface, 3 meses. Só que nesses 2 alimentos, o pé de alface tem a sua raiz superficial. Comeu, acabou. O pé de abacate não, a raiz é profunda. E a árvore cresce, e dá frutos, e dá sombra. E não é só você que come não, toda a sua geração. E se a gente pensa na tâmara, você já deve ter escutado esse ditado, é um ditado árabe que diz assim: quem planta tâmara, não colhe tâmara. Sabe por que tem esse ditado? Porque o pé de tâmara demora em média de 100 a 120 anos para produzir. Então se eu planto a tâmara, daquela tâmara eu não vou comer. Isso aí é óbvio, né? É óbvio. Não tem jeito. Mas onde eu quero chegar fazendo essa comparação? Deus quer fazer de nós pés de abacates e pés de tâmaras. Ele não quer que sejamos como a alface. Logo brotou e logo acabou. Ele quer que os nossos frutos permaneçam para gerações futuras. Ele quer que o seu pé de abacate dê abacate para o seu neto, para o seu bisneto, para o seu vizinho. Ele quer que você se preocupe em plantar tâmara. Claro que eu estou fazendo uma jogada aqui, né? Já sabendo que não é para você usufruir, mas que outra geração vai usufruir daquilo que você plantou. Porque se nós pensamos em plantações egoístas, eu não vou plantar tâmara porque eu não vou comer a tâmara, mas você está comendo tâmara de que outra pessoa plantou. Então que você não pense só em você, mas que você seja frutífero e pense nas gerações que virão a partir de você. Eu vou partir para o último ponto, porque senão eu vou atrasar. Tinha mais coisa para falar aqui no 6, mas eu vou pular. O último ponto é aquele ponto que quando eu estava aqui no culto, Deus falou comigo assim: você vai falar a respeito disso. Você já preparou a sua mensagem? Eu quero que você fale isso. Aí eu falei, vocês lembram, né? No começo, eu falei, Deus, um negocinho lá que a gente combinou, né? O último ponto. João 12, 24, para os meninos colocarem aí. A semente só germina e frutifica se morrer. E é aqui que Deus me pega e te pega de grandão. Olha o que diz ali.
na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. E eu queria que você pegasse essa palavra no seu coração. Se a semente não morrer, ela não vai dar fruto. E nós estamos vivendo a nossa vida com Deus. Não estamos querendo abrir mão de nada. Não estamos querendo morrer para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas vontades. Estamos querendo ser frutíferos no Senhor. E é isso que Deus tem para mim e para você. Se você quer ser frutífero em qualquer área da sua vida, você precisa morrer. Não estou falando aqui de morte literal, não, viu? A morte na Bíblia não é deixar de existir. A morte na Bíblia é você ser separado. Inclusive, nós, quando a gente pensa na nossa morte física, você deixa de existir aqui na Terra, mas você continua existindo num outro lugar. Então a morte é uma separação. E se a gente pensa no processo da semente, como a palavra diz, se a semente não morrer, ela fica só. Mas se ela morrer, ela vai produzir frutos. E eu queria te falar de uma semente universal e uma semente perfeita, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu como uma semente perfeita para que nós tivéssemos vida. Olha quantos frutos foram gerados a partir da morte da semente perfeita. Da mesma forma que Jesus, como semente perfeita, ele morreu, ele quer que nós também morramos. Sabe por quê? Porque nós somos semente no reino de Deus. E aí eu queria que os meninos colocassem 1 Coríntios 15, do 36 a 38, para você entender qual que é o seu processo aqui nessa terra. O que você está fazendo aqui? 1 Coríntios 15, 36 a 38. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o de trigo ou de outra qualquer semente. Quando você planta, você não vê ali dentro o que vai nascer, você vê a semente, que nasce vem depois. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Ali ele está falando de mim, de você. Nós somos sementes plantadas. Só lembrando aqui, como é que chama o planeta que você mora nele mesmo? Terra. Você, como semente, você mora em um planeta que chama Terra. E o que você precisa fazer como semente plantada neste planeta Terra? Passar pelo mesmo processo da semente. Você precisa ser plantado. Quando a gente planta a semente, a gente joga a terra por cima, não é verdade? E aí a gente não vê a semente mais. E dentro daquela semente vai gerar uma nova vida. E a gente não enxerga mais a semente, a gente só enxerga a nova vida a partir dela. Parece com alguma coisa que a gente vivencia na nossa caminhada cristã, não parece? Romanos 8, 6 a 4. Existe um processo que nós passamos na nossa caminhada cristã, que é exatamente isso que eu estou falando aqui com vocês. Romanos 6, do 4 ao 8. Ali está no Romanos 8. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só o que aconteceu ali. Quando nós nos batizamos, nos entregamos ao nosso Deus, nós, como sementes, estamos sendo enterrados. E assim como na semente gera uma vida a partir dela, quando nós nos entregamos ao Senhor, a vida de Cristo é gerada em nós. A ponto das pessoas não nos verem mais, mas enxergarem em nós a glória dele.
E aí eu te pergunto, como semente, como que você quer gerar fruto se você não quer morrer? Como que você quer germinar, ter uma nova vida a partir de você, uma nova vida de Cristo, se você não quer ser separado do mundo? Se a palavra morte te assusta, se você não quer ser separado daquilo que te afasta de Deus, se você não quer ser separado do pecado, como que você quer que a vida de Cristo germine a partir de você? Nós, como semente, precisamos passar pelo processo dele aqui nessa terra. Em 1 João 3,9, e nós já vamos encerrar. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Olha só, se você é uma nova semente, se você tem a vida de Cristo em você, você não pode permanecer mais do jeito que você está. Você precisa que as pessoas enxerguem não mais a Charlene, mas enxerguem Cristo através de mim. A minha semente foi sepultada com Ele, e para a glória dEle. E agora eu vou finalizar mesmo. O que Deus espera de mim, de você, já que nós somos sementes e estamos plantados no planeta Terra? Ele espera que nós, como sementes, vamos florescer e frutificar. Em João 15, precisa colocar também, não para a gente ganhar tempo. Em João 15 diz assim, olha, eu sou a videira e vocês são os ramos. Todo aquele que estiver enxertado em mim vai permanecer e vai frutificar. Mas todo aquele que não estiver em mim, este será lançado fora. E aí continua a palavra, diz assim, aquele que produz frutos, eu vou podar para que dê mais frutos. Mas aquele que não produzir, eu vou tirar e vou jogar fora. A semente que não produzir frutos é uma semente desperdiçada e vai ser lançada fora. O meu objetivo aqui nessa terra e o seu objetivo tem que ser estarmos ligados nele para frutificarmos nele. É isso que ele espera da minha vida e da sua vida. E eu gostaria de fazer um momento de reflexão com vocês. Nós já estamos no fechamento aqui para entrarmos no ano de 2020. E eu queria que você refletisse com toda a sinceridade do mundo, porque a vida é sua. Como diz o outro, eu não tenho nada a ver com isso, né? Cada um sabe de si. O que você tem plantado? E se você tem plantado? Porque Deus me deu essa palavra profética para liberar sobre a igreja, que o ano de 2020 é um ano de trabalho. Quem é preguiçoso já pode rachar fora. Porque é um ano de trabalho. Só que é um ano de trabalho com visão. Nós trabalharemos este ano já com a nossa visão na colheita. Se você plantou, glória a Deus, aleluia, pode esperar que no tempo certo a sua colheita virá. Cuidado, porque você vai plantar exatamente o que você vai colher exatamente o que você plantou. Não planta abacaxi querendo colher morango não, que não vai dar. Porque tem gente que colhe na hora da colheita e fala, meu Deus do céu, o que eu fiz para merecer isso? Plantou semente má. Hoje o Senhor está distribuindo sementes nas nossas mãos. E nós estamos num terreno que é um terreno fértil. O nosso coração é um terreno fértil. Você vai ter a oportunidade de mudar a sua história, mudar o seu plantio e mudar a sua colheita nesse ano de 2020. Não sei quanto tempo vai demorar para germinar a sua semente. Cada semente vai germinar num tempo específico. Mas que a colheita vem, ela vem. E você pode esperar. Então comece a partir de hoje, finalzinho de 2019, comece a plantar sementes boas. Comece a plantar, deixa a preguiça de lado, comece a trabalhar a terra, comece a selecionar sementes. Tenha no seu coração o desejo de trabalhar e comece o ano de 2020 já com esse desejo. Eu vou plantar. Eu vou plantar. Porque se você plantar, você vai colher. Então eu queria que você fechasse os seus olhos, você curvasse a sua cabeça. E você vai fazer uma reflexão agora com o Senhor. Eu não sei o que você tem plantado, eu não sei o que você quer colher. Eu não sei quais são os seus objetivos, mas Deus sabe.
E que você agora tenha este tempinho para começar uma reflexão com Ele. Que tipo de semente que você quer plantar em 2020? O que você quer a partir dessas sementes em 2020? Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, daquilo que a gente deseja. E como diz em Jeremias 29:11, o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer mudar a nossa sorte. Ele não vai mudar a sua colheita, mas Ele vai te ajudar a mudar a sua plantação. E aí você mudando o que você planta, você vai também mudar o que você vai colher. É um ano novo que nós estamos entrando nele. E eu queria te dizer, ainda nesse restinho de 2019, que a lei da semeadura, ela é infalível. E muitos de nós não estamos conquistando aquilo que nós desejamos, porque nós não estamos plantando conforme a orientação do Senhor. Você pode fechar o seu olho, você pode pensar na sua vida. O entendimento desses princípios vai nos ajudar a sermos pessoas vitoriosas daqui para frente. É ano de investimento e de semeadura, pense nisso. A nossa vida é feita de escolhas. Você pode escolher não plantar. Você pode escolher plantar pouco. Mas você tem que ter a convicção de que as consequências da sua escolha também elas virão. As sementes florescem e frutificam. Que você possa ser como semente. E que você possa frutificar no reino de Deus. Não podemos desanimar. Nós precisamos continuar semeando. Que Deus nos ajude a semear com alegria, com abundância, no tempo certo, para que produza frutos para a glória do nosso Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, querido.